eu sou a Mary Lu Pares e eu queria falar sobre uma parceria que eu fiz uma vez com o Museu da Casa Brasileira, sobre um livro que eu publiquei pela minha editora, A Terceiro Nome, sobre ninhos de aves brasileiras. É um livro com fotografias do Dante Busetti e do Silvestre Silva, que além o Dante é ornitólogo, o Silvestre fotógrafo, e que se metem em lugares inusitados para fotografar. E a gente fez essa exposição no jardim do museu em 12 painéis enormes, cada um deles dedicado a um tipo de casa de passarinho. Essas casas são muito variadas. Então, um dos painéis, por exemplo, era sobre as casas feitas em cumbuquinhas, como de várias espécies de beija-flores, por exemplo. Tinha um outro painel que era sobre as casas feitas na ponta de folhas compridas, como também várias espécies de beija-flores. Por exemplo, eu vou mostrar aqui a capa do livro, e aqui vocês podem ver um beija-flor, tá vendo? Ele está alimentando o passarinho dele, o filhote dele, na pontinha dessa folha, e são várias espécies que fazem isso. Tem ninhos que são pendurados, por exemplo, eu vou mostrar aqui um do japim, olha só que beleza. Ao contrário de da maior parte dos passarinhos que gosta de fazer seus ninhos em lugares solitários, quietinhos, esse japim, quem já foi para o Pantanal sabe que ele faz maior algazarra, fica um monte de ninhos pendurados na árvore, cheio de passarinho fazendo barulho que não acaba mais. E uns barulhos que eu acho uma delícia. Quando eu fui lá e ouvi, eu adorei. Mas tem muita gente que fica, enfim, não gosta. Tem várias espécies que também fazem os ninhos camuflados. Por exemplo, o urutau. Ele põe um ovinho na ponta de um galho e aí ele fica ali em cima, chocando, mas ele fica igual ao galho, você tem que ter um olhar muito apurado para conseguir enxergar. Outras aves, por exemplo, a ema, é muito curiosa. A ema, o macho, cruza com várias fêmeas, aí ele abre um espaço assim no chão, as fêmeas todas põem os ovos ali naquele mesmo espaço e é o macho que fica chocando. Às vezes é num lugar de passagem, mas ele fica tão arisco que você não consegue nem chegar perto. E é muito curioso também esse mundo das aves, porque muitas vezes é o casal, o passarinho macho e a fêmea que constroem um ninho. Muitas vezes é o macho, muitas vezes é só a fêmea. E como a ema, o macho que choca, outras vezes só a fêmea, outras vezes é o casal. Isso é muito variado. E tem muitas aves que abandonam seus ninhos depois que os filhotes nascem. Outras que usam o mesmo ninho durante várias ninhadas. O João de Barro, por exemplo, ele vai construindo uma casa atrás da outra, às vezes em cima, e muitas vezes usa o mesmo ninho várias vezes. Tem ninhos que são feitos na ponta no alto de árvores, tem ninhos, por exemplo, o papagaio e alguns tucanos gostam muito de fazer em cupinzeiros. O pica-pau usa o próprio pau, claro, né? Olha aqui, um pica-pau no pau que ele abriu e fez sua casa. O tucano, tem uma foto aqui do livro que mostra até o Silvestre subindo num toco de tucano com escadas e tudo mais para fotografar ali dentro. Era uma árvore que um dia caiu um raio nela, fez um buracão e os tucanos fizeram um ninho lá dentro. E eles encheram o fundo do ninho com sementinhas, parece que eles fazem isso com bastante frequência. E aí os filhotes, quando nascem, eles ficam andando ali sobre as sementinhas para criar uma espécie de calosidade que eles carregam, típico da espécie, né? Então, enfim, a gente mostrou esses vários tipos de ninhos. E eles também são feitos dos mais diversos materiais. Então, para construir os ninhos, os passarinhos às vezes usam barro, como o João de Barro, folhas, galhos, líquens, teias de aranha. Tinha até um ninho que era feito com clipes. Era um ninho que ficava num farol, no cruzamento de duas ruas movimentadas em São Paulo. E
os passarinhos, o que eles acharam para construir foram os clipes e fizeram. Então, assim, aí também tem uma outra coisa que são os ninhos individuais, tem ninhos coletivos, tem ninhos, por exemplo, da cuturrica, é cheio de entradas falsas, cada ninho com a sua história. E, bom, se alguém quiser saber mais sobre esses, ou ver mais fotos, esse livro está disponível em e-book, em português e inglês, e eu acho que ele é muito bonito. E eu acho ele muito especial para quem gosta de pássaros, para quem gosta de fazer observação de aves, e para as crianças é um prato cheio.